o Egito nos últimos anos, ao invés de andar para frente, andou para trás em termos de comportamento social. Isso falando assim de roupas, por exemplo, aqui no Egito, lá na década de 30, década de 50, 60, as pessoas andavam super modernas. Sempre o Egito acompanhava a moda europeia, muito claramente influenciado pela Inglaterra, porque a Inglaterra até 1932 colonizou aqui o Egito, né? Então eles estavam aqui dentro. Mas a gente está falando de comportamento social. E nessa época, lá na época década de 40, década de 50, década de 60. Então vamos pegar aqui década de 40 e 60, por exemplo, que eu achava as roupas icônicas. A gente tem aqui no Egito o costume de assistir filmes antigos, por isso que a gente, mesmo estando em 2024, a gente tem acesso aos costumes mais antigos. E, gente, vocês não têm noção, era muito legal, porque assim, por exemplo, uma mulher classe média alta, ela se vestia como as mulheres dos filmes americanos, então elas tinham dinheiro para comprar, para viajar, então elas tinham roupas, chapéu, roupa justa, dependendo da moda da década que ela estava ali vivendo, ela se vestia exatamente igual. E não tinha que se trocar quando ia lá pro centrão da cidade. Então você tem fotos antigas do Egito no centro da cidade, que hoje, atualmente, quando a gente vai para aquele centrão da cidade aqui no Egito, a gente no máximo pode usar uma camiseta larga. E mesmo assim, dependendo se você, de com quem você tá, de como você é, sua aparência física, você vai receber uns psiu-psiu gostosa, vai. Mas, num geral, dá para você usar. Mas, quando você volta para a década de 40, década de 50, 60, as mulheres iam com as roupas incríveis, claro, nada muito curto nesses lugares, mas uma saia abaixo do joelho, mostrando a sua canela, mostrando as suas panturrilhas, decote, blusas, regatas, né, vestidos, porque na época não usava camiseta, calça jeans, essas coisas aí não, mas vestidinhos e super arrumadas. E aí você pega num visual uns cabelos super arrumados, que claro, se você vai para a década de 60, por exemplo, você vê a mulherada toda usando peruca como nos filmes americanos. E aí você tem uma influência muito grande, claro, de Hollywood no cenário geral, porque o cinema egípcio nessa época, que aqui no Egito a gente chama de Golden Era, até hoje o cinema de uma forma geral ele influencia numa sociedade, e principalmente aqui que eles têm os seus ídolos de estimação, tá, gente? E aí você tem toda uma sociedade vestida como as pessoas dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Inglaterra ou da França, depende do filme que estava ali despontando na hora, no momento. Aí você vem para os dias atuais, nós estamos em 2024, e aí você tem um período que você não pode usar absolutamente nada na rua. Por exemplo, quando eu mesmo vou querer caminhar aqui ou simplesmente ir na academia, eu preciso jogar alguma coisa em cima, porque o trajeto que eu faço do meu carro para a academia, que é curtíssimo, eu não posso estar com o bumbum de fora ali, a mostra, o bumbum de fora que eu falo, tá com a roupa do treino, né, ali a calça colada no meu corpo, e eu andar e entrar na academia. Alguém vai fazer alguma coisa comigo? Vão mexer comigo? Vai fazer alguma coisa que vai me agredir? Não. Mas eu vou receber uns olhares que eu particularmente não gosto, não me sinto à vontade. E aí você tem um comportamento dentro da sociedade atual que é justamente em relação a isso. Quando você tem uma mulher que tá com uma roupa, por exemplo, uma camiseta regata, se ela tá lá no centro da cidade andando assim, ela não vai conseguir andar 2 passos sem receber uma cantadinha, uma piadinha de mau gosto, sabe? Normalmente, claro que tudo tem exceção, mas geralmente, num geral, aqui no Egito, quando eles dão essas cantadas que mexem com uma mulher na rua, geralmente eles não se referem às suas partes íntimas, eles não se referem de uma forma grotesca como a gente tem no Brasil. E eu vou falar por mim, porque quando eu recebo essas piadinhas no Brasil, eu já ouvi coisas que me deixavam assim enojadas. Aqui eu nunca escutei, nunca ouvi relato de ninguém que falou pra mim, eu escutei uma coisa horrível falando da minha parte lá de baixo. Nunca. A maioria das estrangeiras não falam árabe, então eu não tenho como te dar um senso sobre esse assunto. Você percebe que a modernização, a globalização, tudo isso, ao invés de abrir mais as mentes
recentes aqui, elas atrasaram. Então a gente voltando para a década de 60, por exemplo, você tinha, aqui você tem no Egito as castas sociais bem divididas, infelizmente. Pelo que eu tô vendo, no mundo inteiro tá meio que assim, né, gente? Não tá uma coisa só do Egito, não. Eu vejo no Brasil tá assim, em outros países até desenvolvidos tá assim, ou você tem muito dinheiro ou você não tem muito dinheiro. Eu vou focar mais aqui entre 40 e 60, as mulheres da comunidade carente e as mulheres classe média alta. Como eu falei pra vocês, as mulheres da classe média alta pra cima, elas tinham a influência do cinema, da televisão, elas podiam comprar o que estava na moda na época. Mas aí você pensa assim, e a mulher que não tinha essa oportunidade, que não tem dinheiro, ela também tinha como se influenciar. Isso que eu acho isso incrível até hoje aqui no Egito. Uma coisa que era incrível, eles botavam a moda que era das ruas no cinema, como é o normal. E como que essas mulheres da comunidade carente andavam? Gente, era icônico. Juro. Eram sempre vestidos bem coladinho no corpo. Claro que tem a diferença de quem mora no Cairo e quem mora fora do Cairo. Então eu vou pegar primeiro quem mora no Cairo e quem mora na Alexandria. Então no Cairo, as mulheres usavam vestidos coladinhos no corpo, uma galabia, que é um camisolão grande, né, até o pé. Elas usavam isso comprido, bem coladinho no corpo, dependendo de mulher para mulher, da forma do corpo, de como ela se vê, de como ela quer se mostrar para a sociedade, se ela é casada ou não é. Claro que tem diferença, mas tem as que são bem cobertas, que nem os dias de hoje, que isso não evoluiu. A mesma roupa que usava lá em 1900 Guaraná com rolha é a mesma roupa que elas usam até hoje, que é esse camisolão sem corte. Mas aí você tinha as mais assanhadinhas, vamos dizer assim, as mais moderninhas. E aí elas tinham um decotinho em V, uma roupinha colada. E aí você não pode mostrar o corpo andando na rua. O que que elas faziam? Elas usavam o meleia laf. O que que é meleia laf? É um lençol enrolado, essa é a tradução. Sempre era um pedaço de pano gigante, preto, que elas enrolavam no corpo e passavam por cima da cabeça. E aí que é uma coisa assim sensacional. Você acredita que elas tinham um jeito de seduzir com aquilo? Elas simplesmente grudavam aquilo no corpo. Então assim, papai ou o marido falou assim, não vai andar com esse vestido na rua, hein, mulher? Ela, não, cadê seu meleia? O meleia já na porta, ela vai fazer as compras da semana, bota o meleia e, gente, é tão incrível esse jeito como elas se enrolavam nesse lençol preto, que hoje em dia a gente levou isso pro palco. Dentro do nosso show aqui no Egito, a gente usa um quadro desse cenário antigo do Egito dentro do show, de tão sensual e icônico que era. E aí elas andavam, algumas botavam somente por cima do ombro, outras somente por cima da cabeça. Aí você tem a diferença entre a mulher mais velha e a mulher mais jovem. Porque a mulher mais velha já tá casada com o filho, com o neto, sei lá, que depende da vida dela lá, mas ela já é uma senhora. Então ela só bota em cima aqui do ombro esse pano preto e vai andando na rua. E tem todo um gestual, que ela abre o negócio, aí elas enrolam na mão assim para poder pegar as coisas, fazer compra. E guarda o dinheiro aonde, gente? Sempre no peito. Até hoje você vê as mulheres da comunidade mais carente, elas até hoje elas guardam a carteira delas, é uma carteira pequenininha, e elas guardam dentro do peito. Quando é uma menina mais moderna, a menina mais moderna, ela bota o negócio em cima da cabeça, aí ela deixa suavemente aquele lenço cair, cai aqui no ombro e por baixo ela tá só com um vestidinho por baixo que é regata, então aquilo cai o ombro, ela deixa esse lençol cair quando ela tá com o bofe ali na mira, que ela quer seduzir. Aí cai ela, ai, faz assim. E, gente, tem todo um trejeito que ela faz assim, sabe? Eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo, você vai, quando você acabar, você dá uma olhada. Claro que você não vai entender a língua porque tá em árabe egípcio. Mas só pra você ver as roupas, é um filme de 2h30, você vai clicando e procura as mulheres. Tem no começo, tem no meio, tem um monte de dança. É um filme de 1940, se eu não me engano, 1932, mais ou menos isso. Mas só pra você ter uma noção do que eu tô falando, para provar para você. E infelizmente eu não posso colocar imagens aqui, senão eu sou bangada pela plataforma, né? Direitos autorais, ninguém precisa. Além desse vestido com esse lençol preto, elas também usavam um chador, que a gente chama, né? Um negócio aqui, uma tarrafa, uma rede, que elas botavam aqui, e tinha um negócio aqui no meio. E isso daqui era tudo vazado. Pra que era, a gente até hoje eu não entendo por quê. Era pra cobrir o rosto. Só que é todo vazado. E elas falando, elas botavam pra trás. Não era uma coisa relacionada à religião, e sim relacionada a
moda da época. Na cabeça um lenço, mas não um lenço hijab, não um lenço, gente, que elas usavam. Claro que cada mulher tinha o seu gosto pessoal, mas num geral, que até hoje a gente usa isso no palco, era um lenço que elas amarravam assim, ó, sabe, tipo um turbante de lado, assim, com o cabelo solto, e tinha uns pompom, umas flores, algum arranjo, um brinco de ouro pendurado, depende de mulher para mulher, região para região, mas era mais ou menos esse ornamento que elas botavam na cabeça. Ficava tão feminino, tão lindo. E aí você vai para Alexandria. Alexandria, a mesma roupa, tudo como eu contei, só que os vestidos eram um pouquinho mais curto. Então, às vezes aparecia o joelho, às vezes não, mas era um pouco mais curto que as mulheres do Cairo. Já na zona rural, no Delta, nas zonas mais tradicionais, que até hoje são zonas fechadas, inclusive lá as roupas tradicionais não mudaram muito, tá? Até hoje elas se vestem como lá em 1930, é muito incrível. Era geralmente roupão preto, aquelas camisolona preta, manga comprida, não tinha muita coisa, véu na cabeça, negócio aqui, aí algumas botavam esse chador, ou outras não. Os lenços eram às vezes o hijab, às vezes eram uns lenços amarrados aqui com o negócio aqui caído, e tinha toda uma moda. Tinha também dentro do Cairo, Alexandria e dentro da zona rural uma moda que era influenciada pela Turquia, porque também teve o Império Turco aqui dentro do Egito, né? O Egito ele foi governado pelos turcos por muitos anos. E aí elas usavam uma roupa também que era um negócio que colocava por cima com um chador, uma coisa que cobria só o rosto aqui, que era um véu branco na frente do rosto. Parecia uma freira, imagina você uma roupa de freira com um véu branco. Então as mulheres mais religiosas usavam. Não era todo mundo. Na maior frequência você via as mulheres sem lenço, o hijab não era forte ainda no Egito, e as roupas, comparando com os dias de hoje, eram roupas super modernas. E eu fico pensando, por que aconteceu isso? Porque esses milhões de passos para trás, por que o Egito não continuou a acompanhar o Ocidente e mantendo o seu orientalismo, né? Porque nessa época, essas roupas que eu tô falando, bem específicas das mulheres da comunidade, essas roupas são até hoje conhecidas como roupas balad, roupas das mulheres egípcias. É típico delas, daquela época, usarem esses tipos de roupa. Nem todas usavam esse chador, essa tarrafa aqui no rosto não, tá? Mas algumas usavam, principalmente as que eram de famílias mais tradicionais. A maioria do Egito, sim, já era muçulmano, mas a religião, ela não tinha ainda essa força tão grande como tem hoje, das mulheres quererem cobrir os cabelos, das mulheres quererem se cobrir. Elas tinham essa modernidade, essa modernização das vestimentas, mas mesmo assim elas mantinham o seu orientalismo, sabe, a sua raiz egípcia, a sua tradição. Mas era tradição de uma forma não ligada à religião, mas sim ligada aos costumes sociais cotidianos, do dia a dia mesmo. Então tudo estava muito presente, a forma como elas andavam. Vocês sabiam que tem um ritmo de percussão árabe que chama maksum. Esse ritmo, quando foi criado, dizem que ele foi inspirado no andar da mulher egípcia. Porque a mulher egípcia, isso é verdade, quando você vier para o Egito, dá uma reparada. Mesmo as mulheres mais cobertas, mais tradicionais, elas têm um jeito de andar que é jeito rebolado. E é um rebolado diferente das mulheres brasileiras. Claro que eu, como bailarina, eu percebo, eu olho, eu estudo muito. Todas as mulheres egípcias andam assim? Não. Não, como todas as mulheres brasileiras também não andam dessa forma que eu acho que andam, dessa forma que eu tenho essa visão da mulher brasileira, que é uma andada, sabe, coquete, uma andada, tem um remolejo assim, sabe, tem um tico-tico no fubá. E a mulher egípcia também tem, mas é um molejo diferente, tem um tico-tico no fubá diferente, eu diria um tico-tico na molurria, né, que é a comida típica deles aqui. É diferente, mas é uma andada que é muito sensual, porque na minha concepção, enquanto a mulher brasileira ela rebola nesse ritmo, a mulher egípcia ela é uma coisa mais assim, sabe, mais nesse ritmo aqui, é uma coisa mais parada, mais lenta, sabe? E isso influenciava muito na vestimenta. Infelizmente, com o passar dos anos, muita influência da economia, influência da religião, de
coisas sociais que foram acontecendo, a evolução das redes sociais, você acabou perdendo isso e principalmente perdendo essa tradição da mulher egípcia, a mulher egípcia na sua versão mais pura, porque querendo ou não, mesmo com toda a tradição da religião, elas acabam tendo influências externas. Então, as mulheres mais modernas, influência do Ocidente, são mais ocidentalizadas, mas as mulheres da comunidade, que são mulheres de regiões mais tradicionais, elas são influenciadas pelos países de fora, pelas religiões que estão lá fora, os países de fora dentro do mundo muçulmano. Então aí vai Irã, Iraque, Líbano, tô dando um exemplo, tá? Mas vai depender ali do que ela assiste, do que ela vê, do que ela segue, da vertente que ela segue dentro do islamismo. E as cristãs também. As cristãs você também tem a mulherada que é mais moderna e você também tem a mulherada que é mais ortodoxa, ali, mais fechada. E aí veste um pouco mais fechado, mas num geral, as cristãs, mesmo as roupas mais fechadas, são roupas mais parecidas com as nossas. É uma regatinha, é uma coisa mais parecida com o Ocidente. Porém, seguindo a mesma regrinha, vai pra rua, veste uma coisa que é pelo menos até metade do ombro, justamente para você não passar nervoso na rua. E aí quando você vai falar dos homens, lá desde a década de 30 até a década de 60, os homens andavam sempre de paletó, muito alinhados, sendo pobre ou rico, sempre muito bem vestidos, claro que o corte do paletó vai depender da classe social, da grana que ele tem, mas tinham alfaiates, existiam muitos alfaiates mesmo dentro da comunidade carente que faziam essas roupas para esses homens, mas era a moda da época por causa justamente da influência inglesa, então eles tinham essa coisa de andar de terno e gravata, muito bem alinhados e sempre muito bem vestidos. Claro que você tem que ver que você está no Egito e não no Ocidente. E aí tinha a parte do orientalismo deles. Eles tinham um chapeuzinho vermelho que eles chamam de tarbush. E muitos deles andavam com um negócio que era que acho que no Brasil também usava isso, eu acho, tá? Pele de rabo de cavalo, pelo natural, que eles ficavam fazendo assim para espantar as moscas, para não ficar fazendo assim. Aqui no Egito, dependendo da região, tem muita mosca. Quem acompanha os meus vídeos há muito tempo sabe disso, porque eu reclamo o verão inteiro quando a gente tá lá na praia. Todos os vlogs que eu faço na praia, todos eles eu reclamo das moscas. Inclusive eu fiz um em homenagem a elas. Voltando aqui para o nosso tema, eles dentro dessa vestimenta, eles usavam esse rabo de cavalo, vinha uma mosca, eles faziam assim, e tinha todo um trejeito de fazer. E esse tarbush, claro que ele vem da influência turca, vem justamente a vestimenta influenciada pelos turcos quando eles estavam aqui. Nessa época que eles usavam esse tipo de tarbush, esse chapeuzinho, eles tinham até códigos de se comunicar com esse tarbush. Então, por exemplo, uma mulher passou ali na rua e eles gostavam da mulher, eles botavam o tarbush para frente. Não gostava da mulher, botava o tarbush para trás. Eles tinham toda uma comunicação com esse tarbush, que é esse chapeuzinho vermelhinho. Para você entender como que é esse chapeuzinho, sabe o filme do Aladdin? Sabe o macaquinho do Aladdin? E o Aladdin, eles usavam aquele tarbush. E é aquele chapeuzinho ali que eles usavam aqui. E usaram isso durante anos. Depois foi perdendo, foi modernizando. E aí os homens tiraram o tarbush e ficaram andando de terno. Os ternos maravilhosos que vocês podem ver nos filmes que eu vou deixar linkado aqui. No segundo filme eu vou deixar linkada a roupa dos homens, tá? Pra você ter uma base e uma noção. Aí, meu amor, vem pros anos 70 e 80. Aí, anos 70 e 80, você já tem aqui, a roupa foi pro brejo, ladeira abaixo. Sim, as mulheres ainda continuavam tendo a influência do Ocidente, se vestiam de uma forma bem ocidentalizada, ainda estava tudo bem, mas já estava indo cada vez mais pro hijab ficar cada vez mais forte dentro da sociedade egípcia. E os homens, meu amor, os homens usavam ternos com ampoletas, mas gente, se no Brasil a gente tinha o Didi Mocó dos Trapalhões, aqui era exatamente a vestimenta deles, Didi Mocó. Eles usavam umas ampoletas desse tamanho assim, sabe? Que o terno ficava, parecia um astronauta. E era normal, todo mundo usava, inclusive nos anos 90, quando eu vim pro Egito, a primeira coisa que chamou a minha atenção nos anos 90 foi exatamente as roupas, porque eles usavam ternos muito floridos, gente, eram paletós
floridos e com umas ampoletas desse tamanho. Parecia que tinha comprado assim 10 números a mais do que a pessoa. Com cheiro de lavanda. Eu lembro disso, porque quando eu cheguei aqui, logo no primeiro ano, todos os homens se vestiam assim. Todos eles muito suados, porque eu vim numa época que era meio calor, meio frio, tava aquele outono, sabe, meio estranho. E eu lembro que a impressão que eu tive daqui foi péssima, assim. Aí eu vi as mulheres de hijab, a maioria, mas sempre muito arrumadas, muito cheirosas, sabe, sempre super ali maquiadas e arrumadinhas, mas mesmo assim, naquela época dos anos 90, elas estavam com aquela maquiagem, elas botavam um rosto muito branco. Então eu via que a mão delas era morena e o rosto muito branco. Eu perguntava, elas falavam, é porque a gente gosta assim, de ter uma pele igual a lua. Que aqui, lua, quando chama uma mulher de lua, é sinônimo de beleza. E elas passavam pó branco na cara para ficarem brancas. Graças a Deus isso já perdeu, caiu por terra, elas não fazem mais isso, elas assumem a cor natural da sua pele, porque, gente, elas têm uma pele linda. Claro que aqui tem uma diversidade incrível. Lá nos anos 70 ainda não tinha essa influência tão grande do hijab. A partir dos anos 80, aí, meu amor, você foi entrando. Hijab muito forte, as roupas foram ficando mais tradicionais, mais fechadas, as mulheres, os homens foram de ombreira até o final dos anos 90. Graças a Deus, de 2011 para cá, depois da Primavera Árabe, foi que os homens começaram a se vestir igual ao Ocidente, as roupas melhoraram, as pessoas começaram a cuidar mais da aparência, porque cuidaram mais da saúde, cuidam mais da alimentação em comparação aos últimos anos. E aí nós temos o Egitão de hoje. Então, se você quiser saber como que as mulheres se vestem hoje e os homens também, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo pra você, tá bom? E se você chegou até aqui, meu amor, ó, um beijo bem no meio do seu coração. Não esquece que eu te amo.